Hoje nós celebramos a memória de São Cirilo e São Metódio. São Cirilo era monge, São Metódio era bispo. Eles eram irmãos de sangue e, obviamente, também irmãos na fé. Nasceram em Tessalônica, aquela cidade para cujos habitantes São Paulo escreveu 2 cartas. A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Nasceram nessa cidade, porém, no século IX, muito tempo depois de São Paulo. E eles foram declarados pelo Papa São João Paulo II, juntamente com São Bento, padroeiros da Europa. Isso porque eles são responsáveis pela evangelização dos povos eslavos, que são povos que viviam mais para o leste europeu, na região onde fica a Polônia, terra natal de São João Paulo II, a própria Ucrânia, que hoje está em guerra, e aquela região do leste europeu, ali onde viviam os povos eslavos. São Cirilo e São Metódio foram enviados pela Igreja, aprovados pelo Papa da época, Adriano II, para evangelizarem aqueles povos que não conheciam o Evangelho, nunca tinham tido contato com o Evangelho. Se nós achamos difícil evangelizar hoje em dia as pessoas que têm pelo menos alguma noção de quem foi Jesus, do que é a Bíblia, aqueles povos eram povos politeístas, portanto que prestavam culto a vários deuses, tinham lá a sua mitologia, praticavam sacrifícios e assim por diante, como em geral eram os povos pagãos. Nunca tinham ouvido falar nem de um único Deus, nem de Jesus Cristo. Então São Cirilo e São Metódio são os fundadores da Igreja nesses lugares. Para isso, eles desenvolveram um novo alfabeto, porque esses povos, assim como São José de Anchieta aqui no Brasil com os índios, que tinham vários idiomas, o mais comum deles era o tupi. Então São José de Anchieta desenvolve um alfabeto porque eles não tinham língua escrita, apenas língua falada. Mesma coisa no caso dos povos eslavos. São Cirilo e São Metódio desenvolvem um alfabeto, o alfabeto cirílico, que é usado até hoje. Várias dessas línguas, como o polonês, o ucraniano, o próprio russo, são escritas com o alfabeto criado por São Cirilo e São Metódio. E assim eles traduzem as escrituras, traduzem a liturgia romana para aquelas línguas, de modo a abrir para eles os tesouros da fé. E hoje, praticamente, pode-se dizer que o país mais católico da Europa, na atualidade, é a Polônia, que foi um dos países evangelizados por eles. O secularismo é cada vez maior na Europa, de modo geral, mas ainda a fé é bastante intensa nesses países do leste europeu, que sofreram tanto, inclusive, durante a época da antiga União Soviética, com o comunismo que perseguia os cristãos, os católicos, e apesar de tudo isso, ainda são países onde a fé católica
é muito intensa, está de fato arraigada ali nas raízes, na cultura desses países, graças à ação evangelizadora de São Cirilo e São Metódio. Obviamente depois deles outros tantos que vieram, mas foram eles que lançaram as primeiras sementes do Evangelho nesses lugares, nesses países. Então hoje nós celebramos a memória desses dois grandes santos, e São Cirilo morreu em Roma. São Metódio, que foi bispo ali da região onde hoje é a Iugoslávia, na Tchecoslováquia, foi ali que ele exerceu o seu episcopado e depois morreu. Tudo isso ali no século IX. Nós estamos lendo na primeira leitura o livro do Gênesis. Hoje ouvimos o relato do dilúvio, de Deus que decide exterminar a humanidade criada por Ele, e curiosamente não apenas a humanidade, mas também os outros seres vivos, justamente porque, segundo aquele princípio que a Igreja nos ensina, o homem foi criado para Deus e todas as outras coisas foram criadas para o homem, para ajudar o homem a alcançar o seu fim sobrenatural, que é Deus. E uma vez que o homem pecou, uma vez que o homem foi se distanciando cada vez mais de Deus, então também toda a criação perdeu o seu propósito, perdeu o seu sentido. Porque se as coisas todas foram criadas para que o homem, fazendo bom uso delas, pelo uso das coisas visíveis, alcançasse as realidades invisíveis e, portanto, alcançasse a salvação. Se o homem agora rompeu a aliança com Deus, tudo mais perdeu também o seu sentido. Então, Deus decide purificar a criação. É, digamos assim, uma primeira tentativa de restabelecer a aliança. Então, depois da aliança que Deus fez com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso, esta é a segunda aliança que Deus faz, a aliança com Noé e sua família, e seus filhos. E para nós cristãos, esse episódio do dilúvio é uma prefiguração do batismo, como inclusive nós dizemos na bênção da água batismal. Nas águas do dilúvio prefigurastes o nascimento de uma nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Então o dilúvio é essa prefiguração de um novo povo que nasce das águas. A água sepulta o homem pecador e faz nascer uma nova humanidade, suscita a santidade. É o que acontece conosco por meio do batismo. Então era uma prefiguração de todo o projeto de salvação de Deus, de purificar a humanidade, de reconduzir a humanidade que tinha se perdido, que tinha se extraviado, e reconduzi-la, recolocá-la no caminho da salvação. Portanto, nos parece apenas um episódio que fala da ira de Deus, mas aqui claramente se manifesta sobretudo a misericórdia de Deus, o seu projeto de salvação. E no Evangelho, Jesus nos manda tomar cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, que no final das contas é a sua hipocrisia. Jesus, em outros lugares, usa a imagem do fermento de modo positivo, né, dizendo que nós, assim como devemos ser assim como o fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então que nós devemos, da mesma maneira,
influenciar positivamente as pessoas, dando testemunho. Aqui ele usa a imagem do fermento de modo negativo, pejorativo. Assim como nós podemos influenciar e ser influenciados para o bem, nós também podemos influenciar e ser influenciados para o mal, para a virtude ou para o vício. E no caso, o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes é o da hipocrisia, é o da falsidade, é o de uma religião de aparências. Esse é o fermento do qual nós devemos fugir, nos preservar, para que a nossa fé seja autêntica, seja sincera. E que nós, ao contrário, sejamos um bom fermento, né, que dissemina, espalha a palavra de Deus, os valores do Evangelho, como fizeram os santos cuja memória nós celebramos hoje, São Cirilo e São Metódio. Então peçamos a intercessão deles. Por meio deles tantas pessoas chegaram à fé, então que também nós, neste mundo conturbado, hostil até mesmo à fé, nós encontremos meios eficazes de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, às pessoas do nosso tempo. Amém.